Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui comigo, professor Paulo. Estou muito feliz de estar mais uma vez podendo compartilhar com vocês aqui essas aulas. Apesar que nós estamos no modelo online, mas nós continuamos com a rotina das nossas aulas normalmente e vamos dar seguimento. Hoje vocês vão perceber, pessoal, que eu estou com uma proposta de trabalho diferenciada. Eu comprei um equipamento para gravar as aulas para vocês, então em algum canto aqui da sua tela deve estar aparecendo o meu rosto e eu vou conseguir, durante a gravação do vídeo, interagir com vocês e também explicar aqui todo o conteúdo. Tudo bem? Espero que vocês gostem. O conteúdo que nós vamos ver, que já tínhamos iniciado, é a genética. É o primeiro conteúdo que vem para ser estudado na terceira série do ensino médio. É um conteúdo muito bacana, muito interessante, mas que tem que ser visto passo a passo. Apesar que vocês já assistiram essa aula, eu vou explicar ela novamente para vocês terem conhecimento e assim a gente ir aprofundando os nossos conhecimentos. Então, sem enrolação, vem comigo aqui e vamos entender. O que nós vamos ver hoje, pessoal, são os conceitos básicos de genética, tá? Deixa eu colocar aqui para você, ó. São os conceitos básicos de genética que nós vamos começar a ver. Quais são eles, professor? DNA, gene e cromossomo. Inicialmente a gente vai ver esses três, que eu acredito que sejam os pilares para você iniciar a compreensão do conteúdo. Existem outros e nas próximas aulas eu vou falando para vocês. Então, nessa aula aqui, eu vou estar tratando sobre esses daqui, tá? Que são os conceitos básicos. Só que antes da gente trabalhar os conceitos básicos, nós temos que entender o que é a genética. O que a genética estuda, professor? Então, olha só. A genética é uma parte da biologia que estuda principalmente como ocorre a transmissão das características de um organismo aos seus descendentes. Pessoal, as características que você possui hoje, cor de seus olhos, cor de seu cabelo, formato do seu rosto, ou seja, todas essas características que você tem foram herdadas. Você herdou, na verdade, do seu pai e da sua mãe. Então, na verdade, o seu pai e a sua mãe conseguiram transmitir as características e passaram essas características para vocês. E a genética, ela estuda isso. Professor, mas como que essas características elas foram transmitidas? Como ocorre essa transmissão dessas características que é passada de pai para filho? Nós chamamos de características hereditárias. É isso que a gente vai entender. Então, essa é a parte de preocupação da biologia. Trabalhar com essa transmissão das características hereditárias. Sendo assim, podemos dizer, resumidamente, que é uma ciência que se volta para o estudo da hereditariedade, como eu já havia falado para vocês, características que é passada, por exemplo, de geração para geração, ou seja, de pais para filhos, preocupando com a análise, olha aqui quem aparece aqui, dos genes. Então, todas as aulas que nós tivemos trabalhar de genética, por isso genética vem de gene, essas características são transmitidas, olha aqui quem são os responsáveis, são os genes, tudo bem? Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Agora nós temos esses outros conceitos aqui, e eu trago para vocês aqui, pessoal, um esquema bem bacana para vocês entenderem tudo isso que a gente vai estar trabalhando, tá? O primeiro que eu quero explicar para vocês é o DNA. Então aqui eu tenho uma representação em preto do DNA, tá aqui para você, esse aqui é o DNA. Professor, o que é o DNA? Pessoal, para começar, o DNA ele é uma molécula. Observe que ele é uma molécula como se fosse uma fita dupla, em forma de hélice, em forma de caracol, como se ele estivesse enrolando nele mesmo. Então, o DNA é uma molécula, que a gente chama de dupla hélice, que contém e armazena todas as características e informações genéticas de um indivíduo. Esse daqui é o DNA. Aonde que eu encontro o DNA, professor? No núcleo das células. Então, as células que possuem núcleo, você vai encontrar o DNA. E aonde que está guardado, professor? Todas essas informações, das características, textura do cabelo, cor dos meus olhos, formato do meu pé, sei lá, do meu braço, da minha mão, está guardado aqui, ó,
no seu DNA. É isso que você tem que saber. Então, o DNA, chamado também de ácido desoxirribonucleico, aí, como esse nome é muito grande de falar, eles colocaram DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. Como eu já disse, é uma molécula presente lá no núcleo das células dos seres vivos que carrega todas as informações genéticas. Tudo bem? Professor, outro conceito importante da gente falar aqui seria os genes, é isso? Exatamente. E o que vem a ser o gene? Pessoal, o gene seria uma porção específica desse DNA aqui. Então, olha só, seria uma porção específica do DNA que contém uma informação. É isso que é um gene. Porção específica do DNA é uma parte aqui, específica do DNA que contém uma informação. E qual que é a função do gene? Os genes, na verdade, são responsáveis por determinar as características que você possui. Então aqui eu destaquei para você 2 genes. Qual que é a função desses genes? Vamos supor, pessoal, que esse gene aqui de cima, que eu estou destacando para vocês, ele seja responsável por determinar a cor dos olhos nos indivíduos, tá? Na espécie humana. Paulo, mas como que esse gene determina a cor dos olhos? O que ele tem que faz com que os meus olhos, por exemplo, sejam castanhos, ou sejam azuis, ou seja mais claro ou mais escuro? Funciona assim, pessoal. Esse gene aqui, que é uma porção específica de todo esse DNA, que eu só peguei um pedaço do DNA, ele contém uma informação. Essa informação que ele contém, ela vai ser lida, ela vai ser interpretada e ela vai ser passada para produzir proteínas. Então, olha só, esse gene, ele contém uma informação, ele vai passar essa informação para os metabolismos da célula para produzir uma proteína, e essa proteína é o que vai gerar as características. Professor, ainda não entendi. Olha só, vamos supor que esse gene que eu destaquei aqui para você, ele seja responsável pela cor dos olhos. Tudo bem? O que vai determinar se o olho vai ser mais claro ou mais escuro? Seria a informação que esse gene possui. Vamos supor, pessoal, que esse gene aqui, ele contém uma informação, ele passa essa informação para o metabolismo celular produzir proteína. A proteína que é produzida a partir dessa informação do gene, nesse caso aqui, pessoal, é a melanina. Deixa eu colocar ela aqui para você. É a melanina. Aí sim, a melanina vai influenciar na característica, determinando se o seu olho é mais escuro ou se é mais claro. Se o olho for mais escuro, ele tem mais pigmento, ele tem mais melanina. Se o olho for mais claro, ele tem menos pigmento ou ele tem menos melanina. É assim que funciona. É a partir da síntese, da produção dessa proteína, é que vai o que gerar as características. Então, na verdade, os genes, eles são responsáveis por determinar o que, pessoal? Determinar as características que você possui, tá? Para cada característica que você possui, pode ter um ou mais genes envolvidos que vão determinar. Vai mandar a informação, vai produzir a proteína e, visivelmente, você consegue ver a expressão disso daqui através de característica. Então, vamos lá. O que são os genes? São fragmentos do DNA. Observe que aqui eu peguei um fragmento apenas do DNA, responsáveis por quê? Por codificar informações que irão produzir o quê? Proteínas, igual eu já expliquei para vocês, que essas proteínas atuarão no desenvolvimento das características, né, de cada ser vivo, como por exemplo a cor dos olhos, que se deve ao pigmento, que nesse caso é a melanina. Tudo bem? Tranquilo, né? Os genes são responsáveis por determinar as características. O que vem a ser os cromossomos? Os cromossomos, pessoal, eu vou deixar para o nosso segundo vídeo, porque eu quero explicar como surge um cromossomo. Você precisa saber,
Hoje você entendeu, nessa primeira aula, esses dois conceitos. DNA, que armazena todas as informações genéticas de um indivíduo, e o gene, que é responsável por determinar o quê? As características. Tudo bem? É isso que você tem que entender. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula, a gente vai falar desse cara aqui, ó, o cromossomo. E eu vou explicar como pode originar um cromossomo. E você tem que saber. Tranquilo? Então até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela participação de todos vocês.